Pessoal, então, hoje é uma sessão um pouquinho diferente das outras sessões, né, porque ela tem uma dinâmica diferente, tá? Como é uma sessão de cura, então nós vamos fazer assim, nós estamos distribuindo para vocês uma folhinha, onde vocês vão colocar nessa folhinha a necessidade de cura que vocês têm. Então vocês vão escrever para o mestre. Qual que é a técnica que nós estamos utilizando? É assim, quando a gente quer se comunicar com o mestre, nós escrevemos uma carta para ele. Tá? Sempre que vocês quiserem se comunicar com o mestre, vocês podem usar essa mesma técnica. Depois que a gente escreve essa carta, a gente coloca dentro do envelopinho, coloca lá para onde, né, tempo de aula, o nome do mestre que a gente escolheu, tá? Coloca dentro do envelopinho, a gente cola o envelope, coloca remetente certinho, fulano de tal, rua tal, CEP tal, cidade tal, tudo certinho, para você mandar uma carta pelo correio, mesma coisa, tá? Depois disso, nós fazemos o seguinte, a gente queima a carta, a gente passa a carta num incenso, tá? Dá uma perfumada nela e a gente queima a carta. Tá? Já acabou? Tem ali estava com bastante folha aqui, ó. Aqui, ó. Eu preciso não acho que tá. Bom, então essa é a técnica que a gente utiliza. Aí no final da sessão, bem lá no final, a hora que estiver concluindo, nós vamos acender ali a fogueira. Tá, daí a gente vai fazer a fogueira ali. Aí a gente faz passa a cartinha no perfume, né, ali no incenso, que a gente usa o Paulo Santo aqui. E daí nós jogamos então no fogo. Aí a parte física da carta, ela é queimada. E a parte astral da carta vai até aquele templo, vai até aquele mestre que a gente está com a intenção de se comunicar com ele. Para quem que nós podemos escrever a carta lá no Templo de Alden, segundo as orientações do Mestre Samael, que está no livro Medicina Oculta? Tá? Vocês podem ler isso, é textual lá no livro Medicina Oculta. Tem o Hermes, o Trismegisto, tem o Paracelso e tem o Hipócrates. Esses três mestres vocês podem escolher. Deixa a intuição de vocês livre, para qual mestre vocês vão escrever a carta. E o que vocês podem pedir nessa carta? Qualquer cura. Qualquer cura que você está precisando, física, psicológica, emocional, mental, não importa, tá? Financeira, não é mesmo? Tá? Então você pode pedir qualquer tipo de cura. Qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Quando vocês estiverem escrevendo a cartinha de vocês, para qualquer tipo de cura que você está buscando, tá? Coloque assim, que essa cura chegue até o mundo das causas. Por que eu falo isso? Porque o mundo das causas é o mundo da alma. Ou seja, a nossa alma vai ser curada. No fundo é isso que nós buscamos. Tá? Que a nossa alma fique curada daquela dor, daquele problema físico, daquele problema psicológico, seja lá o que for. Tá? Então, vocês podem escrever a cartinha de vocês nesse papel que eu acabei de passar para vocês. Tá? Então, coloque lá em cima, onde está escrito assim, o Templo de Alden, e vocês escolham um mestre. Então, vou repetir o nome. Tá? Hermes Trismegisto, certo? Paracelso e Hipócrates. Esses três mestres vocês podem escolher. Feche os olhos, sinta aí no seu coração qual que é o mestre que você quer pedir a cura e peça. No momento que você colocou o nome do mestre, você já começa a escrever ali o seu pedido, tá? Aí nós vamos dar aqui mais ou menos uns 20 minutos, eu acho que é suficiente para a gente escrever do que a gente precisa. Aí depois nós vamos beber o chá. Certo? Aí depois aí que a sessão começa, tá? Para quem está vindo aí pela primeira vez, a sessão ela tem um momento que tem um sino, tá? Bate daí uns 50 minutos mais ou menos depois que começa a sessão musical, tem um sino. No momento do sino, nós vamos fazer as afirmações transfiguradoras de Jesus o Cristo, para entrar na sintonia desse mestre, tá? Então hoje a sessão é toda na sintonia do mestre Jesus o Cristo e da sua companheira Maria Madalena, tá? Tal como vocês viram na divulgação lá, estava a imagem dela, tá? Aquela imagem é da Maria Madalena. Então essa vai ser a sintonia da sessão. Então, para que a gente chegar nessa sintonia, nós vamos utilizar aquelas afirmações transfiguradoras de Jesus Cristo na hora que bate o sino. Aí a sessão segue mais ou menos umas 2 horas, tá? No finalzinho da sessão, então a gente pega a cartinha, que já vai estar dobradinha, colocadinha no envelope, lacradinha, tudo certinho.
Aí nós vamos para esse ritual de queimar a carta. No final da sessão tem um mantra, né? Om Tati Sati Om, tá? E o André vai conduzir, que ele trouxe uns instrumentos musicais, ele vai conduzir o ritmo do mantra, tá? Ele deu essa sugestão, eu achei muito legal, né? Encaixou bem quando ele falou, e ele vai conduzir, então daí a gente espera ele dar o início, a hora que ele dá a partida ali, porque ele é um entendido musical, né? A hora que dá a partida ali, né? Aí a gente segue o ritmo dele, nós vamos fazendo no ritmo dele. E essa postura de fazer essa carta chegar até o mestre precisa ser uma postura de muita humildade. O quanto mais humilde nós tivermos lá dentro de nós, o quanto mais interiorizado a gente tiver, melhor. Então a melhor forma de fazer isso é de joelhos. Tá? Então a gente fica aqui de joelhos na grama, né? E vamos fazendo o mantra Om Tat Sat Om. Então conforme as pessoas vão vindo, vão perfumando a sua carta e vão jogando lá no fogo, ficando de joelhos e fazendo o mantra. E nós vamos seguir no ritmo, né, que o André dá pra gente, a gente vai seguir até que todos consigam queimar suas cartas e que todas estejam queimadas. Tá? Quando queimar todas as cartas, daí a gente pode se levantar, concluir o mantra e daí está concluída a sessão. Ok? Combinado? Então, pessoal, então vamos para a nossa cartinha, tá? Todos de pé, por gentileza. Segurem o copo com a mão direita. Em nome do Eu Sou, o que eu sou, diante do sol que há dentro e fora de nós, peço que este trabalho seja direcionado à autodescoberta íntima e ao despertar da consciência. Que assim seja. Amém. Conectem-se ao íntimo do ser que somos. Pegamos tudo de uma vez só. Boa tarde, pessoal. Tem bastante gente nova hoje, né? Que é a primeira vez. Bom, para quem está vindo pela primeira vez, as recomendações que a gente passa sempre é procurar ficar quietinho, na cadeira, de olhos fechados, relaxa o corpo, né? Daqui mais ou menos uns 20 minutos, mais ou menos, começa o efeito do chá, que é um efeito de relaxamento mesmo, tá? Se você conseguir ir junto com esse relaxamento, vai abrindo os seus sentidos e a gente começa a entrar no processo, até mesmo de poder ver algumas coisas, tá? Esses sentidos para abrir pode gerar, na verdade, a gente quer ver, né, bebe o chá para ver esses processos internos, porém, tem densidades dentro de nós que não querem ser vistas. Então, pode dar vontade de vomitar. Essa é uma das reações, né, dessas densidades dentro de nós. Então, a gente procura evitar o vômito. Respira, procura manter o corpo elevado, cabeça para cima.
Inspira profundamente, solta devagar, fazendo todo esse processo devagar. Inspira devagar, segura, solta devagar. Tá? Isso ajuda a equilibrar caso vocês tenham qualquer desconforto estomacal, mental também, intestinal também, tá? Isso ajuda muito. Respiração traz você de volta para o centro, tá? Se não tiver jeito, aconteceu muito de vomitar, dar vontade de vomitar, vou vomitar mesmo, aí procura ir na grama, na terra, algum cantinho, não vá no banheiro. No banheiro não dá tempo de chegar, faz sujeira no meio do caminho, faz sujeira dentro do banheiro. Então evitem, por favor, senão antes de ir embora vai ter que limpar o banheiro, tá? Outra coisa, desliguem os celulares. Às vezes durante o processo aqui pode acontecer de tocar alarme, então já deixa desligado que é melhor para a gente poder não acontecer nenhuma distração aí durante o processo, tá? Conversa também, pessoal, evitem conversar, por gentileza. A gente às vezes comenta qualquer coisa aqui na frente, assim, mas o bom é evitar conversar. E na hora que também tiver qualquer explicação, qualquer informação, também procurar ficar quietinho, aprender, absorver o máximo que vocês puderem de frequência, de aprendizado interno, tá? Só procura evitar a conversa, tá ok? O processo com o chá é muito sutil, né? Às vezes a gente faz um comentário com o outro ali, já manda uma informação, aquela informação já entra na cabeça da pessoa e já vira uma bagunça. Então, é melhor evitar, tá? Durante a sessão, a gente busca fechar os olhos para olhar para dentro de nós. Esse é o intuito de beber o chá. É para isso aqui nesse espaço a gente faz o trabalho para isso, beber o chá para se ver por dentro, né? Então, por isso que a gente procura fechar o olho. Senão a gente fica reparando no outro, na madeira, na florzinha, no passarinho que está lá fora e tal, né? Então, a ideia é voltar para dentro de nós, tá? E também ficar andando. Às vezes, alguma música toca aqui e gera algum desconforto. E aí a tendência é a pessoa querer andar, querer ir lá para o carro, enfim. Não pode fazer isso, tá? Se alguém for sair, vai acabar indo, ou eu, ou o Ítalo, ou a Maria, a gente vai atrás e traz a pessoa de volta, porque o trabalho é aqui dentro mesmo. Temos as caixas de som, que já é para ocupar todo o espaço, para a gente poder fazer essa introspecção e viver esse processo aqui. Então, aqui a gente vai abrir um monte de arquivo e vai já limpar aqui mesmo, e já vai embora daqui, certo, já fechada a conta. Então, por isso que não dá para ficar andando por aí. Precisa concluir o trabalho, tá? Também não pode ir embora antes de terminar a sessão. Para as pessoas que vieram a primeira vez, precisa concluir o processo, tá? Aí, no final, a gente vai acender, o Gilberto já comentou sobre isso, a gente vai acender a fogueira ali fora, vamos queimar as cartas, fazer um mantra. Aí, depois tem um comes e bebes ali que algumas pessoas trouxeram. Eu não mandei o recadinho, mas obrigado por quem trouxe. Dá para ficar aqui um pouquinho, não precisa ir embora também logo assim, se tiver de boa cheira pode esperar um pouquinho, ficar aí bater um papo para assentar o efeito do chá, tá? Que mais? Acho que só isso. Celular já falei já. Bom, então é isso, pessoal, obrigada pela atenção e boa meditação para todos. Pessoal, só para complementar a ideia da sessão, as nossas sessões elas são temáticas. Então, como hoje o Templo de Alden é cura, nós vamos buscar dentro de nós as nossas formas de cura. Porque no fundo, toda cura é uma autocura. Quer dizer, eu mesmo vou encontrar essa cura dentro de mim. Então, vocês vão fechar os olhos e vão buscar dentro de vocês aquilo que produz o problema. Ou a doença, vamos pensar, seja ela em qual nível que seja. Quando vocês conseguirem tirar isso de dentro de vocês, então a cura se processa. Então o processo de autocura a gente desce nas nossas dimensões inferiores e depois sobe nas nossas próprias dimensões superiores. Tá? Essa descida nem sempre é agradável. Eu já vou deixar claro isso para vocês, que essa descida nem sempre é agradável. Porque o que nós precisamos ver aqui nas dimensões inferiores não é bonito.
Mas a nossa responsabilidade, né, com relação a nós mesmos é produzir a limpeza. Né? Então, uma dica que eu dou para vocês, se caso apertar demais o sapato, né, lembre-se da chamatrina. Como é que eu uso a chamatrina? Eu sou a chamatrina. Só. Bem simples, tá? Por que eu estou dando a recomendação da chamatrina? Porque a chamatrina já tem tudo que a gente precisa. Ela é um combo. Né? Então, ela já tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela já tem a cor azul, amarela e cor-de-rosa. Tá? Então, já tem a força, a sabedoria e o amor. Então, se a coisa apertar, invoca a chamatrina. Tá? Se concentra lá, fecha o olho, entra dentro de você. Eu sou a chamatrina, eu sou a chamatrina. Né? Começa com eu sou o que eu sou, que é como se fosse um botão de ligar. Assim, a gente tem um botãozinho de ligar com o nosso índio. Eu sou o que eu sou. E depois vai para o eu sou a chamatrina. Se por acaso vocês sentirem que está muito apertada essa questão do controle do corpo físico, levanta a cabeça e fica puxando o ar pelo nariz, bem forte assim, e soltando pela boca. Certo? Aí vocês vão ver que o corpo estabiliza. Porque nessa dimensão que nós vamos agora, que é a dimensão astral, né, que o chá faz isso com a gente, conduz a gente para a dimensão astral. Como a gente não tem uma familiaridade com ela, pode dar aquela sensação do astronauta, sabe? Ele sobe, vai lá para um lugar que não tem gravidade e pode vir essa sensação de vomitar, porque a gente está fora do nosso ambiente normal aqui, onde tem gravidade. E lá no mundo astral não tem gravidade. Então no mundo astral a gente pode flutuar, a gente pode voar. Né? E esse mundo astral que vocês vão acessar. Então, para mim, né, na minha interpretação, a ayahuasca é um astralizador. Então, vocês vão ter essa sensação de astralização. Nesse processo de astralização, vocês vão poder visitar arquivos de vocês, memórias, lembranças. Tá? E essas lembranças sendo boas, ok, a gente vai estar numa dimensão superior. Não sendo tão boas, nós vamos estar numa dimensão inferior. Então, é um acesso vibracional. Quando nós vamos lá para a dimensão inferior e começamos a sentir algumas coisas estranhas, esse sentir estranho é que você pode invocar a chamatrina e você vai saindo daquilo, vai saindo e vai transmutando aquilo. Tá? Então, isso é uma lei, isso que eu estou passando para vocês é uma lei. Para subir, precisa descer. Então, as nossas sessões, elas têm essa característica. Outra coisa importante. Se daqui mais ou menos uns 30, 40 minutos que nós vamos fazer o exercício, se vocês não estiverem sentindo o efeito do chá ainda, vocês podem vir aqui na frente, o Ítalo vai avisar, pode beber mais um pouco. Tá? Porque é para sentir o efeito. Qual que é o efeito do chá? Um profundo relaxamento, tá? E em algumas pessoas, percepções chamada de miração, né? Ou visualização, ou escutar, ou sentir. Cada um tem uma característica diferente. Tem uns que não são tão visuais, tem outros que são mais sensitivos, percebem as coisas pela sensibilidade. Outros escutam. Tá? Então, cada um é cada um. Certo? Na grande maioria das vezes, assim que a gente percebe pelos comentários, a pessoa consegue abrir esse chakra aqui, que é da terceira visão, daí a pessoa vê alguma coisa. Tá? Mas nem sempre isso acontece. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas a sensação de relaxamento precisa acontecer. Essa sensação de introspecção precisa acontecer. Tá? Aí no momento que isso acontece, então é isso que nós chamamos de mudança frequencial, ou um termo mais comum, borracheira, né? Que vem da linha indígena. Né? Então essa sensação precisa acontecer. Se vocês não perceberem ela, então vocês podem vir aqui e beber mais um pouquinho de chá. Quando que a gente para de beber chá? Mais ou menos 1 hora antes de terminar a sessão. Tá? Aí daí não pode mais, por quê? Porque se beber chá, pode ser que se prolongue demais o efeito. Tá? Então aí a gente tem que parar. Ok? Então agora eu vou colocar umas músicas, vocês vão fechar os olhos e a gente vai se concentrar no nosso interior. Tá? Daqui mais ou menos uns 40, 50 minutos tem um exercício para a gente fazer que é totalmente livre. Tá? Tudo que a gente traz aqui para vocês é com liberdade total. Então, aqueles que quiserem fazer o exercício, podem fazer junto comigo. É um exercício guiado, tá? Eu vou falar, vocês vão falar na sequência. Tudo bem? São afirmações de Jesus Cristo baseadas no poder eu sou. Tá? Então, até daqui a pouco, tá? Boa sessão para nós.
pessoal, então é um exercício guiado, está na primeira parte da folha. São as afirmações transfiguradoras de Jesus o Cristo. Tá? Aí nós podemos fazer assim, para aqueles que quiserem, eu falo, daí vocês falam logo na sequência, tá bom? Nós vamos fazer 3 vezes esse exercício aqui. Ó, a folhinha está aí, então para aqueles que gostam de seguir lendo, e aqueles que quiserem fazer de olhos fechados também tudo bem, tá? Podem falar logo depois de mim. Lembrando que o exercício é livre, tá? Aqueles que quiserem fazer, pode fazer. Se caso depois do exercício, mas se vocês ainda não tiverem numa frequência legal, o Ítalo vai servir mais um pouquinho de chá para vocês, tá bom? Começando. Afirmações transfiguradoras de Jesus o Cristo. Respira fundo e vamos lá. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a porta aberta. Eu sou a porta aberta. Que nenhum homem pode fechar. Que nenhum homem pode fechar. Eu sou a luz que ilumina todo homem. Eu sou a luz que ilumina todo homem Que vem ao mundo. que vem ao mundo. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a satisfação Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades de todas as minhas necessidades e carências. e carências. Eu sou a abundância Eu sou a abundância derramada sobre toda a vida. derramada sobre toda a vida. Eu sou a visão Eu sou a visão e audição perfeitas. e a audição perfeitas. Eu sou a manifesta Eu sou a manifesta perfeição do ser. perfeição do ser. Eu sou a ilimitável luz de Deus, Eu sou a ilimitável luz de Deus, manifestada por toda parte. manifestada por toda parte. Eu sou a luz do santo, Eu sou a luz dos santos, dos santos. dos santos. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. Sinta essas palavras no interior de você. Vamos de novo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a porta aberta. Eu sou a porta aberta. Que nenhum homem pode fechar. Que nenhum homem pode fechar. Eu sou a luz que ilumina todo homem Eu sou a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. que vem ao mundo. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. e carências. Eu sou a abundância Eu sou a abundância derramada sobre toda a vida. derramada sobre toda a vida. Eu sou a visão Eu sou a visão e audição perfeitas. e a audição perfeitas. Eu sou a manifesta perfeição do ser. Eu sou a manifesta perfeição do ser. Eu sou a ilimitável luz de Deus, Eu sou a ilimitável luz de Deus, manifestada por toda parte. manifestada por toda parte. Eu sou a luz do santo, Eu sou a luz dos santos, dos santos. dos santos. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus.
Vamos de novo. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou a porta aberta. Eu sou a porta aberta. Que nenhum homem pode fechar. Que nenhum homem pode fechar. Eu sou a luz que ilumina todo homem. Eu sou a luz que ilumina todo homem. Que vem ao mundo. Que vem ao mundo. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. Eu sou a abundância derramada sobre toda a vida. Eu sou a abundância derramada sobre toda a vida. Eu sou a visão e a audição perfeitas. Eu sou a visão e a audição perfeitas. Eu sou a manifesta perfeição do ser. Eu sou a manifesta perfeição do ser. Eu sou a inimitável luz de Deus manifestada por toda parte. Eu sou a ilimitável luz de Deus manifestada por toda parte. Eu sou a luz do Santo dos Santos. Eu sou a luz do Santo dos Santos. Eu sou um filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. Feche os olhos e sinta essa frequência também. Agora eu vou fazer uma leitura para vocês e vocês não precisam repetir, tá? É só para divulgar e informar vocês. Pode fechar os olhos se vocês quiserem e seguir na experiência e vai escutando o que eu tenho para falar para vocês. Vai sentindo aí no coração de vocês. Revelação sobre a vida de Jesus Cristo e Maria Madalena. A passagem bíblica abaixo foi editada logo depois do primeiro concílio de Nicéia, convocado pelo imperador romano Constantino I, em 325 d.C. Essa passagem é o que está hoje na Bíblia, tá? Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o meu pão comigo, levantou contra mim seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus visto isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava inclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, ele entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus tinha lhe dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele.
Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. João 13, 18 a 32. Isso é como está na Bíblia hoje. Tá? Abaixo a correção. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, uma entre seus discípulos, aquela a quem Jesus amava, estava reclinada sobre o seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a esta, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se, ela, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Esta mulher, que foi excluída do texto original, é Maria Madalena, a esposa de Jesus. Eu sei disso porque foi eu que fiz. Como conselheiro do Constantino, eu fiz essa alteração. Na época me chamava Lúcio Lactâncio. Hoje é o resgate dele. E 1.700 anos de mentira foram apagados hoje. E agora a gente segue a sessão, tá? Na frequência de Jesus Cristo e Maria Madalena. Tá bom? Quem quiser beber mais chá, a outra vai servir. Grato por escutarem, tá? Pelo exercício. E aí, pessoal, todo mundo inteiro aí? Vocês estão boa? Boa demais, né?
Ó, então faz parte da sessão, né? Ela continua ainda na queima, tá? A gente vai ter um pouquinho aqui de espera, rapidinho ali, só para acender o fogo. Me senti igual ele hoje. Igualzinho. Então, pessoal, daí nós vamos fazer assim, ó. Não precisa levantar tudo de uma vez, tá? Vocês vão levantando aos poucos, conforme vocês vão sentindo aí no coração. Daí as meninas vão estar com o incenso. Você passa a cartinha ali no incenso e joga na fogueira, tá? A partir do momento que você jogou na fogueira, aí você fica de joelhos e a gente vai acompanhar o ritmo que o André vai dar pra gente, né? Ele manda Om, Tati, Sati, Om, tá? E essa postura é uma postura de pedindo que a carta chegue até o templo, tá? Uma postura de humildade, assim. Porque se a gente está de joelho e está fazendo o mantra, tá? Vamos aguardar um pouquinho ali, as meninas acenderem o fogo. Só um comentáriozinho sobre a sessão, né, para a gente aproveitar esse tempo aqui. Então, uma sessão bem especial, né? Vocês perceberam? Bem, né? Então, assim, você vê, uma determinada igreja aí começou numa mentira, né? E agora a mentira acabou. Então, a verdade vos libertará. É assim mesmo. Tá? Então, hoje foi o dia de resgatar isso aí. E já faz algum tempo que eu sabia dessa verdade, mas eu não tinha autorização para revelar, né? Só depois do treinamento da Maria Madalena, né, que os mestres treinam a gente. E ela treina firme, hein? Muito boa a treinadora, né? É mais o marido dela insuperável. Ele treina muito forte, né? Então hoje o treinamento comigo foi os dois. Primeiro ela fez o trabalho dela, mas a gente já estava interagindo há bastante tempo para poder trazer essa revelação para o mundo, né? E depois ela falou assim, olha, agora é ele. Ele é 10 vezes mais forte do que eu, no sentido da pegada, né? E ele é um treinador formidável. Então, assim, para se chegar às iniciações internas, precisa ser com ele mesmo, com Jesus, o Cristo. Tá? Inclusive, esse segredo estava selado por ele, né? Ele tirou esse selo há pouquíssimo tempo atrás, um mês, 2 meses atrás, né? Ele tirou esse selo para que eu visse, né? Apesar de saber, para que eu visse o que eu tinha feito, né? Ele me mostrou lá, conforme ele abriu esse selo, que tinha o símbolo dele, né? Todos os mestres têm um símbolo, e lá tinha uma caixa, tipo um baú, e o símbolo dele. Aí ele colocou o símbolo, daí abriu. Então, isso que se chama arquivo selado. Quando eu falar para vocês, esse arquivo está selado, é porque tem alguém que selou. Pode ser você ou o mestre, está só quando for a hora certa de tirar o selo para isso acontecer. Aí, quando ele tira o selo, aí me foi revelado. Então, quem eu fui, né, naquela época, aí eu fui estudar. Né? Quem eu fui, o que eu tinha feito, tá? Então, por volta mais ou menos de 312, eu já velho, assim, né, eu fui intitulado, né, pelo Constantino como mestre. Ele tem um carimbo lá, né, e assinou e falou, esse aqui é mestre. E conforme ele me deu esse título, ele passou o filho dele, chamado Crispo, para que eu fosse o tutor do filho dele. Então, eu era o tutor do filho do Constantino. E nessa interação com o filho, interação com o pai, né, eu tinha umas ideias, né, e fui colocando essas ideias. Né? E como a igreja tinha essa intenção de dominar o mundo, né, por vias religiosas, o Constantino teve várias batalhas na época lá, era um imperador romano que ia para a guerra mesmo. E numa delas, ele sentiu que foi uma presença divina que o conduziu à vitória. Foi uma vitória esmagadora. E como tinha um bom conselheiro, isso, né? Foi mesmo. Então, ele foi um dos primeiros a se converter para o cristianismo. Mas precisava criar um mito, né? Porque hoje Jesus me mostrou, em todo lugar que ele foi, Maria Madalena estava do lado dele. Todos. No Egito, saiu do Egito, foi para a Índia, Tibete, ela estava com ele, voltou para Jerusalém. Estava sempre com ele. Sempre. Foi mostrado perfeitamente a história dele hoje.
Inclusive, um dia eu perguntei quando que ele poderia vir mostrar a história dele. Hoje ele me mostrou hoje. Então, ela sempre esteve. Mas para poder criar o mito, para poder criar a farsa, precisava criar a personalidade, né? aquele mito chamado Jesus, e excluir uma outra parte, porque era só ele. Não dava para dividir ali os holofotes. Então, aí que veio essa ideia. Né? E daí é o que está aí no papel. Foi excluído, né, o feminino não falava o nome dela, da Maria Madalena, mas foi excluído o feminino, deixou o masculino. Né? Daí, isso aconteceu em 317 depois de Cristo, que foi antes do Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, esses documentos já estavam bem prontos, elaborados, mas eles não tinham se tornado públicos ainda. Quando o Crispo foi designado para uma outra cidade chamada Treblis, na Alemanha, eu acabei indo junto, porque eu era o tutor dele, né? Acabei indo junto. E ele foi como co-imperador, quer dizer, o auxiliar do imperador, na época chamado César. E quando ele chega lá, bom, ele governou por um tempo, mas ele não foi muito bem recebido lá, vamos pensar assim. O povo era um povo hostil a ele. E acabaram assassinando ele lá. Então, o filho do Constantino morreu. E eu fui preso. Né? Quando eles me prenderam, eles começaram a revirar minhas coisas. Meus arquivos, meus baús, todos os meus escritos. E esse pergaminho, esse papel, né, que está lá, parece um pergaminho assim, ele já estava com a alteração feita. E a coisa se perpetuou. Né? Essa aqui é a história. E eu morri pouco tempo depois. Né? Morri lá na prisão deles. Então, bateram muito, enfim. Acabei levando uma pior no final da vida. Já era muito velho assim. Né? Como é que está o fogo aí? Tá pronta? Será que tá, né? Eu também não estou vendo o fogo aí. Então, vai lá. Bom, pessoal, então, um pouquinho dessa história que inspirou essa sessão. Tá? Por isso, a imagem da Maria Madalena lá na divulgação e o que eu falei para vocês dessa revelação. A partir de agora, essa verdade é o que vai perdurar. Tá? E é isso que vai acabar destruindo o que precisa ser destruído. Certo? E reconstruir o que precisa ser reconstruído. Vamos lá então, ó, lembrando de passar a cartinha no incenso e queimar lá. Faz parte da sessão, tá bom? Valeu, obrigado.
Mim. E só eu sei o quanto que eu já chorei, o quanto que eu já tive vontade de desistir, meter o pé em tudo e falar, não, isso aqui é loucura, gente. E é mesmo, né? Porque imagina, 7 dias sem comer e sem beber, é muita loucura, né? E foi a coisa mais incrível da minha vida, foi essa experiência do jejum. Aí a segunda, bom, na verdade a primeira foi a ayahuasca. Atingiu profundamente, me acessou, o jejum é sensacional, assim, foi assim, a experiência mais incrível mesmo da minha vida. E olha que eu já tive experiências, hein, gente? Assim, eu já experimentei de tudo que vocês imaginarem, eu já experimentei. Em busca de me acessar lá dentro de mim mesmo. Bom, e aí, né, chegou essa bebida maravilhosa e através dela eu pude ir limpando, né, as minhas camadas e a minha fala foi ficando cada vez mais nítida, né, mais viva. E então eu quero agradecer por essa confiança. Eu até me lembrei de um sonho que eu tive há um tempo atrás. Sobre... Eu estava na beira da praia e vi um monte de joia, relógio, celular, coisa caríssima, assim, de ouro mesmo. E eu falei, não, eu preciso devolver isso aqui lá para aquela gente. Eles foram embora da praia e largaram aquilo lá. E aí eu levei aquilo embora. Eu me lembro que era no Rio de Janeiro que eu ia ter que ir. Filho, espera um pouquinho, senta aqui. Aí essas joias, né, essas coisas todas, eu ia ter que levar lá para a pessoa e dentro de mim estava certo que eu ia fazer aquela viagem para devolver aquelas coisas para aquelas pessoas. E aí eu falei, ô Gilberto, que sonho esquisito é esse, né? E aí o Gilberto me falou que aquelas joias, né, eram a confiança que as pessoas vinham, né, depositando na minha fala, né, em acreditar, porque eu não estou fazendo a venda de um negócio que é do outro, eu estou fazendo a minha entrega, né, eu estou entregando ou vendendo aquilo que eu experimento, né, então fica mais fácil, não precisa nem de professor para ensinar a gente a falar, né, mas a gente vai ajustando as coisas com os professores, é sempre bom ter um professor. Mas é isso que eu quero agradecer, por essa confiança e por a gente estar caminhando junto no mesmo propósito, né? Que é essa morte em si mesmo, essa revolução de consciência, né? Esse nascer e essa realização. É isso.
eu quero agradecer você, Gilberto, por eu chegar até aqui, né? Eu sei que daqui pra frente é por minha conta, mas obrigado por me ajudar a chegar até aqui. Filma aí pra nós. Hoje estou né?